todos os dias a gente encontra aqui na loja um cliente perguntando sobre algas. Ah, alga peteca, green spot, filamentosa, vixe, são tantas algas que a gente até se perde. Mas antes da gente pensar como combater aquelas algas, peteca coloca magnésio, green spot aumenta fósforo e tal, vamos pensar assim, o que a gente precisa fazer para não ter algas? O que gera alga? Eu acho que isso é o primeiro passo mais importante. Eu estava conversando com o Dani, meu cameraman, meu fiel escudeiro aqui, e ele até comentou, Gustavo, a gente precisa fazer um vídeo para explicar para o pessoal, porque principalmente na hora que começa as algas, eles começam a fazer tudo errado. O que é fazer tudo? Abaixa a luz, diminui a fertilização, muda CO2. Vocês têm que pensar assim, alga do aquário sempre vai existir. Não existe aquário sem alga. Isso é um microsistema, né? É um microsistema vivo. A gente não pode falar que é um ecossistema, porque tem interferência externa, né? Como um ecossistema, a gente não deveria alimentar, não deveria repor água, então não é. Mas ele é um sistema vivo. E o que faz a alga? A alga sempre vai ser um desequilíbrio entre consumo e energia. E o que é energia? Energia é luz, gás carbônico e fertilizante. E é o que é consumo? O consumo são as plantas, né? A quantidade de massa e a variedade dessas plantas e quanto cada espécie consome realmente. Vamos pensar assim, eu estou aqui com o aquário, se vocês olharem, nas rochas tem alga. O que tem que fazer aqui? Escovar, limpar. A alga nesse aquário aqui não vai sumir sozinha. Isso aqui é manutenção. É pegar a escovinha de dente e lá na hora da TPA fazer uma escovação. Esse aquário, antes da gente trocar a fertilização, ele estava dando green spot. Tem como tirar essas green spots das folhas? Eu consigo às vezes tirar direcionando ali com a seringa o carbono líquido, né? Dá para dar uma diminuída sim, a gente consegue fazer. Mas o ideal é tirar as folhas contaminadas, fazer uma poda e limpar. Então pensa assim, quando o aquário começou a dar alga, a gente precisa entender primeiro aonde está o desequilíbrio. Provavelmente a grande maioria que eu vejo é baixa massa vegetal. É baixa massa vegetal, muito peixe, muita comida, filtro subdimensionado, filtro sujo, baixa manutenção. Vou te falar que isso é grande parte dos problemas com alga. Vou mostrar mais um aqui, um outro aquário jovem que está aqui com 90 dias. Olha, é um aquário bem limpo, a gente praticamente não tem alga. Aqui tem um pouquinho de ciano, mas isso aqui é só aspirar, não precisa fazer nada com aquilo. O que a gente está fazendo aqui? Um bom substrato fértil, um bom fertilizante, uma quantidade adequada de peixe, manutenção adequada, CO2 adequado. Mas Gustavo, já estou com algas, e agora? E agora você não mexe no teu aquário. Primeira coisa, vamos limpar esse aquário. O que é limpar? Fazer a manutenção. Limpar vidro, escovar rocha, escovar tronco, tirar o que der para tirar na mão, podar a planta que está muito contaminada, fazer TPA, limpar o canister, colocar aí um acelerador biológico para ajudar. Eu sei que tem muita gente que fala muitas teorias que o acelerador biológico não funciona para nada. Respeito a sua opinião, mas a gente usa aqui e realmente vê diferença. Faz diferença sim, você colocar. Vem cá que eu vou mostrar o tamanho dessa bateria aqui. Olha a quantidade de planta e olha como a bateria é limpa. Mas olha o tamanho do nosso sistema de filtragem. Essas bolinhas que são CO2. As luminárias são luminárias da Forfish, são sunheads. A gente fertiliza com ATP, né, que é um fertilizante premium. E aí você consegue uma quantidade de planta e uma qualidade de planta superior, não tem jeito. Então se você está com alga, provavelmente a tua iluminação é de baixa qualidade, ou está em excesso, iluminação é de 6 a 8 horas por dia. A tua iluminação é de baixa qualidade, a tua iluminação está muito forte, a tua iluminação está em um período muito longo. Então o que você tem que fazer? Minha luminária é boa. Quais são luminárias boas e baratas? Olha, até pode existir, mas eu vou te falar assim, não vai por esse caminho. Vamos comprar uma boa luminária. Uma Sunhead, uma G2, uma Shihiros, uma Netleia. Compre a melhor luminária que você puder. Luz é a energia, é o que dá o start, é o que faz o aquário ter ritmo. O ritmo está na luz. E aí, a gente vê também muito assim, misturar a planta de alta energia, igual Rotalas HRA, com a Núbia. Mas não dá. Se você conseguir colocar num lugar mais de sombra e tal, tudo bem. Mas vamos pensar assim, tem aquários com plantas de menor energia, aquários com plantas de maior energia. A hora que você começa a misturar, você começa a criar um problema ali também. Então vamos fazer um projeto bacana. Então primeira coisa, luz de qualidade. Segunda coisa, CO2. CO2 só tem duas maneiras de colocar no seu aquário. Injetando, seja por cilindro, que é o ideal, com uma válvula solenoide. Aí você pode fazer aqueles cilindros químicos que vendem na internet, ou até CO2 caseiro. Bom, o cilindro pressurizado sempre vai ser a melhor opção
e tenta ir por ele. Ai, mas custa... Sim, monte seu aquário bem montado indiferente do custo. Ou, se você tem um aquário menor e você não tem uma exigência tão grande, não que ele seja... que a gente não consiga colocar aquários muito bons. Onde está meu biocarbon? O biocarbon está do outro lado, vamos lá ver. Você pode usar o biocarbon da Aquaplant no filtro, mas eu vou até já falar um pouquinho. E o biocarbon ajuda a eliminar, a evitar as algas, não eliminar as algas. O biocarbon é um polímero feito de carbono, onde bactérias heterotróficas consomem essa mídia aqui e liberam gás carbônico. Elas também consomem nitrogênio e fósforo. Mas o que na verdade, por que elas ajudam a diminuir as algas? Porque elas vão ocupar todo o aquário. E aonde vão ter essas bactérias, as algas não vão conseguir se instalar, porque as bactérias ali vão gerar concorrência com essas bactérias heterotróficas. Então o biocarbon é uma boa solução. Fertilizante. Os profissionais dizem que o ideal é tudo separado. Eu entendo, eu concordo, realmente é o melhor, mas aqui na loja, o que a gente vem indicando muito, pode ficar aí, Dani, eu vou pegar aqui que a luz aí é ruim, né? Nós estamos indicando agora o ATP, que é um all-in-one, tudo em um só, macro, micro, magnésio. Todos esses aquários que vocês estão vendo, está sendo com APT3, tá? A gente percebe um aquário bem saudável, a gente percebe um aquário com as plantas com um ritmo muito legal, não com um ritmo muito acelerado, tá? Porque eu vinha levando planta em ritmo muito acelerado, fica um pouco mais difícil, mas o ATP a gente consegue manter o ritmo lá. Então, as luminárias estavam em 80%, a gente baixou para 60%, e aí aqui até na bateria, né, Dani, nós dobramos a quantidade de fertilizante, e aí a gente vai entendendo essa questão de energia, demanda, e vai controlando. Olha essa, mostra ali, Dani, esse aquário nuvem que a gente fez, não precisa me mostrar. Olha que coisa linda, e que aquário limpo, 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 limpo. Uma iluminação, uma Forfish Nanoplant, iluminação excelente, CO2 injetado, tá, para o cilindro, a gente injeta lá atrás, direto na saída. Fertilização da ATP. Olha a qualidade dessas plantas. Então, se você fizer o aquário bem montado, você conseguir aprender a regular luz, CO2 e fertilizante, mantendo o aquário com peixes na quantidade adequada e a manutenção adequada, não é para ter alga. Ou, melhor, é para ter alga sob controle, porque não ter alga não existe. Mas aqui a gente tem poucos problemas de alga. Normalmente são em aquários jovens, né? Quando o aquário está jovem, a gente acaba... Por quê? Porque o aquário está desequilibrado. As bactérias ainda não colonizaram o aquário, a gente ainda não acertou a demanda, as plantas ainda não estão realmente prontas, né? Elas estão ali se adaptando. Então assim, antes de você se preocupar como eu vou acabar com essas algas, veja se o seu aquário realmente é um aquário equilibrado, se você consegue gerenciar sua luz, se você consegue gerenciar o seu CO2 e se você consegue gerenciar o seu fertilizante. Isso é a primeira coisa, isso é a energia. Depois, se você tem uma massa vegetal adequada para fazer o consumo. Depois, se o seu filtro é realmente eficiente, você tem um canister grande com mídia boa, compra a mídia da Sikken, compra a Matrix, compra a Ciporax, compra a mídia de alta qualidade, faz muita diferença. Mantenha o seu sistema limpo. Limpeza é semanal, TPA é semanal, manutenção é semanal. Se você fizer isso, você vai ter aquários equilibrados. Só que precisa de rotina, precisa de planejamento, precisa de controle. Infelizmente, nem sempre é o mais barato. Qual é a luz mais barata? Qual é o filtro mais barato? Como eu injeto o CO2 mais barato? Esse não é o melhor caminho. Não estou falando por vender. Eu estou falando que esses caminhos você não tem controle, você não tem ajuste. E aí você vai brigar com a alga e não tem o que fazer. Vem comigo, vem para a Aquabotânica, vem entender aquarismo de verdade, sem mimimi, sem passar a mão na cabeça. É isso aí. Vem com o Gustavo Vassoler da Aquabotânica. Valeu!